Bom, então, pessoal, a gente vai começar a falar sobre cultura e, e um tópico particularmente interessante porque ele desmistifica algumas concepções, às vezes, erradas de senso comum, né? Ou seja, de um conhecimento não aprofundado do que é cultura, muitas vezes confundindo, né, cultura com conhecimento formal, né? A gente muitas vezes ouve aquela expressão, não, mas fulano não tem cultura, fulano não tem cultura, e assim por diante. E ele é um tema que fala muito sobre o nosso cotidiano, né? Então, isso é importante para a gente, tá bom? Bom, então vamos lá. O que é cultura, tá bom? Esse tópico, cultura e sociedade. Então, como eu disse, a primeira coisa importante para a gente começar aqui é o seguinte, a gente parar de usar aqueles adjetivos culto e inculto. Não, fulano é culto, fulano, Beltrano é inculto. Fulana tem cultura, Beltrana não tem cultura. São erradas essas atribuições pelo seguinte motivo. Só há uma possibilidade de um ser humano não ter cultura. É ele ser criado em isolamento, né? E quando eu digo isolamento, isolamento de outros seres humanos mesmo, né? Tal qual um animal em uma jaula, né? Em que ele só recebe o alimento. Essa é a única possibilidade. Por isso que exemplos de seres humanos que não têm cultura, né? Que não foram socializados, esse é o termo adequado em sociologia, eles são raríssimos, né? Depois eu passo uma indicação de um filme interessante baseado numa história real chamado O Enigma de Caspar Hauser, né? Só abrindo um parênteses para a gente entender direitinho, esse Caspar Hauser, essa é uma história real, né? De um rapaz de mais ou menos seus 17 anos, algo em torno disso, que ele foi encontrado em uma vila da região do que hoje é a Alemanha, no início do século XIX. Um belo dia, o rapaz amanheceu lá no meio da vila, com um bilhete na mão, né? E no bilhete estava escrito para as pessoas tomarem conta dele, né? Algo do tipo. E ele não sabia falar, né? O filme é interessante porque no filme aparece ele parado, né? Fisicamente parado, sem expressão facial, né? Uma expressão facial neutra, né? Pendendo para o medo, afinal de contas ele estava fora, ele tinha sido criado num calabouço, né? Algo do tipo. E quando as pessoas passaram com ele obviamente não respondeu. Ele só sabia falar, acho que uma palavra, cavalo, né? Que ele tinha um brinquedinho de cavalo, se não estou enganado. E aí a gente começa a ver algumas pistas importantes. Assim, obviamente ele não sabia se comunicar, né? Então a gente vê, por exemplo, o peso da linguagem, né, no nosso dia a dia. E a linguagem não é só a linguagem falada, né? A linguagem falada é uma das linguagens, né? Existem outras. E ao longo do filme é interessante porque ele passa a ser socializado, ou seja, passam a ensinar as regras, né, daquele grupo ali para ele. E ele não entende, por exemplo, tem uma hora, são 2 horas importantes do filme para a gente ver como a socialização ela afeta inclusive o nosso o nosso humor. Então ele estava lá no meio do pessoal e contaram uma piada. E todo mundo riu e ele ficou lá, com o rosto parado. E perguntaram, mas por que você não riu? Ele falou, não sei qual é o motivo da risada. Então, assim, até o humor, né, o que a gente considera humor, uma coisa que a gente considera engraçada, é uma combinação entre a gente, né? Quando eu digo que vou contar uma piada, eu estou combinando, né, da gente esperar algo engraçado, né? Pode não ser, eventualmente, mas essa é uma combinação que a gente faz, né? E outra parte do filme que uma pessoa lá importante, né, próxima ao personagem, morre e tá todo mundo no enterro chorando, né, em luto, e ele tá lá com um cara de paisagem.
e ele não entende, né? Ele não lamenta a morte. Porque até o lamentar a morte, né? Chorar, por exemplo, né? Quando a gente perde uma pessoa querida, até isso é cultural, né? A nossa cultura, ela tem uma tendência de lamentar a morte. Em outras culturas, há uma tendência a festejar a morte, né? E isso a gente vai aprender. A gente pode aprender, bom, professor, festejar a morte, sei lá, o sujeito perdeu a mãe, o pai, vai festejar? Festejar no sentido de se alegrar. Por quê? Para a nossa cultura, né, basicamente cristã, em sua maioria, a nossa interpretação sobre a morte, a vida, né, quando um bebê nasce, é um momento de alegria, né? Porque é uma vida nova, um começo e tudo mais, a criança alegra a casa. Tudo mais. Então, socialmente, a gente combinou de entender assim, né? E quando a pessoa morre, é porque a pessoa não vai mais conviver com a gente, mesmo sendo uma pessoa muito querida e tal, e a gente se entristece. Essa é uma combinação de sentimentos, né, que despertam a gente. A morte tem esse significado para a nossa cultura. No entanto, para outras culturas é indiferente. Assim, o nascimento é visto como um momento de lamentação e a morte é vista como um momento de alegria. Aí você pensa, por quê, professor? Olha a lógica. Bom, essa vida é muito difícil, é muito dura. Por mais milionário que você seja, você tem muitas dificuldades durante a vida. E por mais milionário que você seja, se você tiver uma doença, você não vai. Você pode adiar a morte, mas um pouquinho só. Não continua sofrendo. Então, a vida para essa cultura, agora eu não me lembro o nome, depois eu prometo que eu vou colocar para vocês. A vida é tida como algo duro, como algo difícil. Então, quando o bebê nasce, é como se eles olhassem para aquela criancinha e dissessem: nossa, esse vai sofrer a vida inteira, né? Por mais confortável que a vida seja. E quando ele morre, a morte é o fim do sofrimento. Porque depois da morte não há o sofrimento. A morte é a libertação do sofrimento, né? Dessa prisão de carne, digamos assim. Então, quando a gente olha para esses dois exemplos que eu passei para vocês, a gente vê que dentro de cada cultura tem lógica, faz sentido. E isso é que é importante, aí a gente fecha o nosso grande parênteses, para começar com essa atribuição de culto em culto. Não há culto em culto, né? Não há cultura estranha. Há cultura cujos significados você não conhece. Então, há pessoas que têm mais conhecimento formal, por exemplo, o sujeito, sei lá, tem um pós-doutorado em física, e o sujeito que não tem, né? Não é alfabetizado, por exemplo. No entanto, todas essas pessoas, né, criadas dentro de um grupo, né, seja grande ou seja pequeno, todas elas têm cultura, né? Então, a primeira coisa importante para a gente pensar é o seguinte: culto, todos nós somos. Incultos, só aqueles casos raríssimos de pessoas que, seja por qual motivo for, não foram criadas junto da sociedade, tá bom? Então, quando você vira alguém, nossa, fulano é muito culto, ele tem pós-doutorado em, sei lá, em filosofia, ok? Ele tem muito conhecimento formal. Mas o Beltrano, né, ele, coitado, ele mal fala, não fala muito certo e tudo mais. Ele não tem cultura, isso é errado, né? Porque isso é uma forma de você discriminar, é uma forma de você avaliar, de você julgar, dizer quem tem mais conhecimento formal é culto, né? Culto, sinônimo de inteligente. Fulano, que tem menos conhecimento formal, é inculto, sinônimo de não inteligente. Então, a primeira coisa que vocês têm que eliminar da cabeça é isso. Então, não existem pessoas cultas ou incultas, tá bom? Isso é uma forma de discriminação, né? A gente vai ver exatamente isso quando a gente falar de cultura erudita e cultura popular. Então, isso é uma forma de discriminação, em que a gente estabelece uma hierarquia sobre o que é conhecimento tido como importante e o que é um conhecimento tido como não importante, ok?
primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Bom, posto isso, a gente dá uma olhada no significado histórico da palavra cultura. A cultura, ela vem do verbo latim colere, que tem a ver com o cultivo da terra, né? É só a gente lembrar da agricultura, né? Cultura tem sinônimo de cultivo. Quando eu estou cultivando algo, né? Seja da banana a qualquer outra coisa, soja. Então, reparem que tem um trabalho envolvido, né? Para eu poder plantar, sei lá, 30 quilômetros quadrados de soja, tem trabalho envolvido, tem técnica envolvida, tem inteligência envolvida, tem preparação envolvida. Então, não faço isso de qualquer forma. Então, a cultura no sentido de cultivo é isso. Porque o ser humano, ele nasce como qualquer outro animal, né? Aliás, ele nasce com mais desvantagens se comparado a outros animais. E que desvantagens são essas? São desvantagens no sentido da sobrevivência, sobrevivência formal mesmo. Um cavalinho lá nasce e em pouco tempo ele já está andando, né? E já está indo lá comer capim. Um pássaro nasce, em pouco tempo ele já está aprendendo a voar e pegando a comida dele. E é assim com o lobo, é assim com o tubarão, e assim por diante. O ser humano não. O ser humano, quando nasce, ele é completamente dependente dos adultos. Não há possibilidade de um ser humano sozinho sobreviver. Né? Você pega uma criança e coloca na floresta, ela vai morrer. Então, essa criança ela depende de adultos, inclusive para o seu sustento, né? Ela depende do leite fornecido pela mãe ou por alguma outra mulher para poder sobreviver. Durante um tempo é só isso. Então, é completamente dependente. Então, nesse sentido, o ser humano nasce como qualquer outro animal. Ele vai passando por um processo que a gente chama de humanização, de civilização, de socialização. Ou seja, ele vai sendo transformado por meio da cultura em um ser humano. Isso que faz o ser humano ser tão diferente se comparado aos outros animais. Os outros animais eles já nascem biologicamente preparados para fazer o que eles precisam fazer para sobreviver, né? Os seres humanos não. Então, se você pega uma criança, né, independente de sexo, de cor da pele, de cor do olho, cor do cabelo, qualquer coisa que seja, gordinho, magro, não importa. Você pega essa criança e coloca ela para ser criada por uma tribo lá no meio da Amazônia, ela vai reproduzir aquele comportamento, né? Porque ela vai ser humanizada, civilizada, socializada dentro daquele conjunto de maneiras, dentro daquela cultura. Se você pegasse o irmão gêmeo dessa criança e colocasse ele para ser criado por uma família, sei lá, da alta sociedade japonesa, essa mesma criança, ela seria socializada, civilizada, humanizada e reproduziria o comportamento daquele ciclo social / cultural a qual ela pertence. Então, assim, não tem pré-determinação biológica para o ser humano, né? Só tem a sua socialização, humanização, civilização, tá bom? Então, já a partir, por exemplo, da Roma Antiga, que já se desenvolve a noção, isso é uma ideia grega, na verdade, né? A paideia grega, mas que os romanos vão reproduzir, né? E vão deixar, tanto gregos, depois romanos e os cristãos, vão deixar para a nossa civilização chamada ocidental, né? A civilização europeia no seu todo, a noção de que
as crianças podem passar por um processo de aperfeiçoamento do seu comportamento. É o que a gente chama de puericultura, ou seja, o cultivo das crianças. Então, eu cultivo nessas crianças, né, a cultura ânima, né, a cultura da alma. Lembrando, outro parênteses aqui, o que a gente chama de, o que eles chamavam de alma nesse momento é o que hoje nós chamamos de consciência, tá bom? Que é o nosso jeito, né, de interpretar esse programinha que está rodando no teu cérebro, a vozinha que está na tua cabeça. Essa é a tua consciência, né? E a alma, hoje em dia, passou a ser interpretada como algo mais relacionado ao espiritual. Nesse momento da história, não há divisão entre o que é alma e o que é consciência, ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Então, fecha parênteses só para vocês entenderem o que a gente está falando com cultura da alma, tá bom? Então, essa cultura da alma, né, ela solidifica a ideia de que o ser humano pode aprimorar e cultivar um comportamento socialmente adequado. Vou dar um exemplo muito simples. Então, por exemplo, você está conversando com outras pessoas, aí chega uma criança, né? Chega o seu filho, te interrompe. Pai, não sei o que, mãe, não sei o que. E assim, a criança não sabe que não é de bom tom, que não é educado, você interromper as pessoas que estão conversando, né? A menos que seja uma grandíssima emergência, não é educado fazer isso. Então você tem que aprimorar, tem que cultivar o comportamento tido como socialmente educado e ensinar o seu filho, né, a pedir licença para falar, ou então aguardar a sua vez para poder falar. Então, repare, ninguém nasce aprendendo isso, sabendo isso. A criança não nasce. Se você não ensinar ela, ela vai continuar te interrompendo, porque ela quer falar. Então, se você não ensinar, olha, espera a sua vez, ou se for uma coisa muito importante, você pede licença, porque não é legal ficar interrompendo as outras pessoas. Então, reparem, é um cultivo de comportamento, né? E tal qual o cultivo da natureza, né? O plantar soja que a gente deu lá no primeiro exemplo, isso requer trabalho, requer aprimorar, requer fazer uma vez, duas vezes, três vezes, para cada vez fazer melhor. Então, esse comportamento, né? O comportamento é tido como socialmente adequado, ele é, na verdade, uma forma de aprimoramento do ser humano. Essa é uma ideia tipicamente grega, que fica para os romanos e depois cristãos e para a gente, é basicamente uma ideia que ainda hoje anima, ou seja, dá significado para a gente mandar as nossas crianças para as escolas. Então, nós mandamos as nossas crianças para as escolas basicamente para que elas sejam mais refinadas. Não no sentido do comportamento. A escola não vai ensinar você a dar bom dia, boa tarde, boa noite, a respeitar o seu amigo. Ainda que isso também seja trabalhado, isso não é a função principal da escola, isso é a função da família. A função principal da escola é ensinar você a falar um português adequado, ensinar a fazer conta, ensinar história, geografia, porque nós, enquanto sociedade, entendemos que esse conjunto de conhecimentos é importante para formar um bom indivíduo, um bom cidadão, um bom trabalhador, né? A escola tem essa dupla função, cidadania-trabalho. Então, por isso que a gente manda as nossas crianças para as escolas, né? Para aperfeiçoar esse tipo de conhecimento, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. De onde vem a palavra cultura e o que ela carrega, né, em termos de sentido principal? O cultivo, o aprimorar, o melhorar, o refinar o comportamento, né? É pegar aquele animalzinho humano, aquele animalzinho, né, Homo sapiens, e transformar ele em um ser humano de comportamento socialmente adequado, tá bom? Bom, e aí vem a pergunta. Bom, mas a natureza, como é que é essa questão da relacional? O que é natural no ser humano e o que é cultural, né? O que já nasce embutido aí no nosso programinha DNA e o que a gente aprende? É muito simples você saber a diferença. Olha para outro animal. Olha para você e olha para o outro animal. O que você faz e o outro animal faz é natural. O que é natural, professor? Natural é comer. Natural é beber.
Natural é descansar. Natural é se proteger do clima, né? Do calor, do frio e assim por diante. Isso é natural. Por que é natural? Porque você não tem segunda opção. Você pode escolher comer pão ou pode escolher comer um bife. Mas você não pode escolher não comer. Isso não é uma opção. Você pode escolher comer meio-dia ou você pode escolher comer 2 horas da tarde. Mas você não pode escolher não comer. Não há uma opção. Se você não comer, você vai morrer. Só há uma consequência para isso. Se você não beber, seja água, seja suco de laranja, você vai morrer. Se você não descansar, não dormir, mais cedo ou mais tarde, o teu sistema nervoso vai entrar em colapso. Não sei se é possível, eu confesso que eu não conheço. Não dormir, sei lá, morrer de não dormir. Mas você vai entrar em colapso do ponto de vista psicológico, nervoso, neurológico. Então você precisa disso. Você precisa se proteger do frio, do calor intenso e assim por diante. Os outros animais também. Agora, a cultura, ela pode ser entendida como, abre aspas, por isso eu coloquei aqui em itálico, uma segunda natureza. Ela é como se fosse um filtro. O que é um filtro? O filtro, ele retém, né, o que vem de fora, como se fosse uma segunda pele. A pele, abre aspas, é um filtro. Porque tudo que vem de fora, a pele, ela é o primeiro filtro. Pode deixar passar, pode não deixar passar. De acordo com as necessidades do corpo, a cultura é assim. A cultura é como se fosse um filtro. Você olha para uma situação real, né? Ou seja, fora da tua cabeça, e você interpreta essa situação de acordo com a cultura, ou seja, de acordo de como você foi ensinado a interpretar as coisas, tá bom? Ela é um refinamento desses modos que os seres humanos criam para suprir a sua necessidade vital. A cultura, pessoal, ela nasce para facilitar a sobrevivência dos seres humanos. Lembra que eu expliquei para vocês agora há pouco? Se comparado a outros animais, o ser humano é, se não o mais frágil, um dos mais frágeis da natureza. Ele é um dos mais frágeis. Então, ele tem que desenvolver alguma coisa para poder compensar essa fraqueza física. Do ponto de vista biológico, é o seguinte, nós somos muito fracos fisicamente, mas nós somos muito inteligentes do ponto de vista intelectual. Então, é a nossa inteligência que vai ser o nosso diferencial evolutivo. Se a gente é fraco de um lado, a gente é esperto por outro. Exemplo, no mano a mano, nunca, nenhum ser humano, salvo um milagre, vai conseguir derrotar um tigre. Entretanto, com a sua inteligência, um homem consegue desenvolver uma arma para poder abater um tigre. Um arco e flecha, uma lança, uma arma de fogo, qualquer coisa. Um tigre nunca vai conseguir fazer isso. Um tigre nunca vai conseguir desenvolver um arco e flecha, por exemplo, para derrotar um elefante. Ou ele faz isso com a sua força física, com o que ele tem no seu corpo, ou ele não consegue. Então, reparem, mais uma vez, se nós somos fracos do ponto de vista físico, nós somos inteligentes do ponto de vista intelectual. Essa é a nossa diferença evolutiva. Por conta dessa diferença evolutiva, a gente cria, né, tecnologia, a gente cria comportamentos, nós criamos interpretações do mundo que facilitam a nossa interpretação da realidade, que facilitam a nossa vivência. A cultura, ela nasce de forma muito simples. Então, por exemplo, a linguagem, ela nasce inicialmente para a gente comunicar coisas necessárias para a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, tal fruto aqui, sei lá, um abacaxi. Esse aqui pode comer. Esse aqui pode comer, que esse aqui alimenta, tá ok. Mas aquele fruto ali, o fruto X, aquele ali você não pode comer, porque ele é envenenado, aquele ali faz mal. Se você comer, você morre.
E eu transmito isso para outras pessoas. Ó, pessoal, abacaxi pode, o outro fruto não pode. Eu transmito isso para outras gerações, para os meus filhos, que transmitem para os seus netos, para os seus filhos, e assim por diante. Olha que interessante. O ser humano ele não só desenvolve conhecimento, como ele é capaz de transmitir. E a cada geração, olha a palavrinha, a gente aprimora os nossos conhecimentos. Então, isso é importante porque ajuda a gente, ser humano, enquanto grupo, a sobreviver. Quanto mais conhecimento eu tenho, maiores minhas chances de sobrevivência. Então, eu passo esse conhecimento para as gerações adiante e que desenvolvem mais conhecimento, que passam para as outras gerações, e isso facilita a nossa sobrevivência. Entenderam? Esse é o ponto principal. Então, a gente vai ver que a cultura, ela pode ser uma manifestação material, ou seja, material está materializado. Ó, esse copo aqui, né? Beber água. Ó, água é uma necessidade, eu não tenho opção. Eu posso não beber agora, posso beber daqui a 10 minutos. Mas eu não tenho opção, eu preciso beber água, caso contrário eu morro. Beber água no copo é cultural. Porque o copo é uma tecnologia que nós, seres humanos, inventamos para poder beber água, né? Antes do copo, eu tinha que ir até um rio e pegar com a mão. Mas o copo facilita a minha vida. Olha que interessante. Então, eu crio o copo, que é cultura material. Por que ela é material? Porque eu encosto. Ela existe no mundo da matéria. Ó, parede. Por que eu fiz a casa? Para não morar no tempo, né? Para não morar aí à mercê do calor, do frio, de outros animais. Então, a casa serve para me proteger, né? Não estou suprindo uma necessidade vital, preciso me proteger. Agora, existe também a chamada cultura imaterial. O que é cultura imaterial? A cultura que eu não pego. Exemplo simples, linguagem falada. O português, a gente que inventou. Nenhum outro. O seu cachorro não fala português, né? E o cachorro do cara que mora lá no Japão não fala japonês. Então, nós, seres humanos, né, inventamos os idiomas para nos comunicarmos, para comunicarmos ideias. Né? Com o tempo ele vai se tornando cada vez mais sofisticado, ok. Mas inicialmente ele está suprindo uma necessidade vital, que a gente vai comunicar informações importantes para a nossa sobrevivência. Então a gente vai ver que de onde nasce essa cultura? Ela nasce do trabalho. Muitos antropólogos vão dizer que o ser humano desenvolve cultura como consequência do trabalho. E aí vamos abrir outro grande parênteses aqui. O que é trabalho para a sociologia? O que é trabalho para a antropologia? Trabalho, pessoal, é todo esforço físico ou mental que o ser humano desenvolve com o objetivo de suprir as suas necessidades vitais. Exemplo prático. Estou lá num grupo neolítico, estou com fome, vou lá pegar uma maçã na macieira. Isso é trabalho? Isso é trabalho. Né? Não estou dizendo que o trabalho é necessariamente pesado. É trabalho. Assim, a maçã não vem até a sua mão. Você precisa ir até lá catar a maçã. Isso é trabalho. Eu vou pescar um peixe. Isso é trabalho. Eu vou caçar um animal. Isso é trabalho. Né? Mas eu preciso me proteger também. Então eu vou criar, uma oca aqui. Isso é trabalho por quê? Porque a oca não se faz sozinha. Mas caramba, como é que eu faço uma oca? Como é que eu imito uma caverna, né? Já não vivemos mais nas cavernas. Olha como é que a gente desenvolve inteligência aí, né? Eu fico até imaginando um falar, faz isso, faz aquilo, amarra aqui, e caiu, tenta de outro jeito. Olha o legal da inteligência humana, que ela é uma inteligência adaptável. A gente tenta de um jeito, se não der certo, a gente tenta do outro, e de outro, de outro, e de outro, até dar certo. Opa, agora a gente fez a oca aqui, ó, tá legal, não cai. A gente acumulou aquele conhecimento e a gente passa para os nossos filhos. Olha que legal.
Eles vão esquentar a cabeça com outras coisas, mas o problema da oca já está mais ou menos resolvido. A gente já conseguiu desenvolver um método fácil para criar casas. Ok? Então, por exemplo, a linguagem, a música, tudo isso, a dança, tudo isso é cultura imaterial. Por quê? Ela até tem uma materialização, né? Quando eu falo, você me escuta. Né? Quando eu danço, você vê. Né? Quando eu declamo uma poesia, você ouve. Mas isso é cultura imaterial por quê? Porque ela nasce da nossa imaginação. Ela nasce da nossa capacidade intelectual. Só lembrar lá do português, né? O concreto e o abstrato. Então, cultura concreta, eu pego. O abstrato, eu não pego. Né? Eu sei que existe, consigo reconhecer a existência, mas eu não pego, tá bom? Então, é isso. A natureza é o que é necessário, o que é comum a todos os animais, em maior ou menor grau. A cultura, ela é exclusivamente desenvolvida pelos seres humanos, tá bom? Então, a cultura é uma ruptura. Ela está rompendo a nossa natureza, tá bom? Exemplo. Beleza, você saiu da pandemia, tá? Pô, legal, sou milionário, eu vou fazer uma viagem lá para a Índia. A Índia é legal, sempre quis conhecer, tá. Beleza, você pega teu avião bonitinho, particular, você é milionário, e vai lá para a Índia, desce em Nova Delhi, vê aquela coisa bonitona, tá. E aí daqui a pouco você descobre que na Índia a vaca, né, o boi, ela é tida como um animal sagrado. Você não pode nem encostar no bicho. Nossa, que esquisito. A vaca é um bicho sagrado. É, um bicho sagrado. Vai ser estranho, né? Tá louco para comer um churrasco, só da pandemia. Não pode. Beleza. Daí você faz amizade, você fica, né, chocado com aquilo, acha estranho. Né? Isso se chama etnocentrismo, a gente já vai falar sobre isso. Você acha estranho, mas você é um cara legal, uma pessoa legal, uma menina legal, você faz amizade com um indiano ou uma indiana. Você fala, bom, vamos lá no Brasil, vamos conhecer a nossa cultura. E aí, digamos, né, que você queira parar logo lá no Rio Grande do Sul, você tá louco para comer um churrasco. Aí você para lá, tá os gaúchos lá, a gauchada fazendo um costelão, né, colocando lá a costela do boi para assar no chão, lá uns 50 bois, assim, aquela festa exagerada. Se a pessoa é da religião hindu, indiana da religião hindu, né, que considera a vaca um animal sagrado, se a pessoa vai ver aquilo, vai ter um piripaque, vai cair para trás. Porque na cabeça dela, aquilo é o absurdo do absurdo. Você utilizar um animal sagrado para alimentação. Por quê? Ela foi criada de um jeito a interpretar o mundo, e nesse a vaca é um animal sagrado, intocável. Então, repare, a vaca não tem nada a ver com isso, a vaca continua vaca. Só que para nós aqui do Brasil, né, nós utilizamos a vaca como, né, pelo menos a maioria da população, como forma de alimento. Os hindus tomam a vaca como um animal sagrado, tá bom? Esse choque, ele não é natural, ele é cultural. É a cultura que ensina você a dizer tal animal é um alimento ou tal animal é um objeto sagrado de devoção, não pode ser tocado, tá bom? Eu vou parar por aqui a nossa gravação.